Você conhece verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo? Você sabe qual a finalidade dele ter descido do céu, se tornado homem, ter morrido em uma cruz e por que ele ressuscitou ao terceiro dia? Você sabe por qual motivo frequenta uma igreja e tem uma Bíblia em casa? Talvez você faça parte daquele enorme grupo de pessoas que vão até Deus e procuram a igreja apenas para a satisfação de suas necessidades temporais, como pagamento de dívidas, cura de doenças, estado de paz e felicidade interior, enfim, enxergam em Deus e na igreja o alívio do sofrimento. Contudo, essa não foi a razão de Cristo ter vindo à terra e morrido na cruz. O problema do homem não é físico, social ou econômico. O problema é espiritual. O problema do homem é definido em uma palavra: pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e a consequência do pecado é a morte eterna, ou seja, a condenação ao inferno, Romanos 3:23 e 6:23. A única solução verdadeira para o problema do ser humano é a boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo. Foi por isso que Cristo morreu, e é disso que trataremos aqui agora, o caminho para a salvação de sua alma. Através deste ensino, você vai conhecer a Deus, o estado do homem em sua criação, a queda no pecado e suas trágicas consequências, e a única solução de salvação proveniente do amor divino expressa no Santo Evangelho. Aconselho a você que tem preocupação com seu estado eterno a iniciar este estudo agora. A mensagem central do cristianismo é o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra Evangelho significa boas novas, a mensagem verdadeira de esperança, a mais maravilhosa notícia. O cristianismo oferece as melhores notícias de todos os tempos. De fato, ele oferece a única solução para nossas crises mais urgentes. Nenhum programa educacional, partido político ou terapia psicológica é capaz de lidar com o problema mais profundo da raça humana. Embora a sabedoria humana tenha nos dado muitos benefícios temporários, a história também revelou quão falidos estamos para enfrentar a profunda culpa e a penetrante corrupção sob as quais se angustia o nosso mundo. O Evangelho anuncia as boas novas da vinda de Jesus Cristo. Há aproximadamente 2000 anos, durante o auge do Império Romano, Deus enviou seu Filho na história humana a fim de salvar pessoas de todas as nações de seus pecados e misérias. Cristo foi concebido pelo Espírito de Deus no ventre de uma virgem e nasceu Jesus de Nazaré, o Deus homem. Jesus veio para carregar os pecados dos homens e mulheres caídos e para oferecer sua vida como um sacrifício em nosso lugar. A sua morte satisfez as exigências da justiça de Deus contra os pecadores e tornou possível que um Deus justo os perdoasse. A sua ressurreição após 3 dias testificou que ele é o Filho de Deus e que Deus aceitou a sua morte como completo pagamento por nosso pecado. Agora todas as pessoas podem ser totalmente perdoadas, reconciliadas com Deus e receber a vida eterna através da fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por meio dessa grande obra de salvação, Deus nos revelou quem Ele é. Para entender o Evangelho, devemos entender algo sobre Deus. Deus não é uma força impessoal ou energia ao nosso redor, mas o Criador pessoal e Senhor de tudo o que existe. A Bíblia nos ensina que o único Deus vivo existe como uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 3, 16, 17, 28, 19, entre outros. Eles são 3 pessoas distintas que se diferenciam uma das outras e ainda assim são um ser, não 3 seres. Não são 3 deuses. Eles compartilham a única essência divina com as mesmas qualidades divinas. Devido a estas qualidades, que tornam Deus único, para que os pecadores sejam salvos, ele requer um sacrifício para o pecado. Portanto, para entender a necessidade da morte de Cristo, devemos saber mais sobre o caráter deste Deus trino. Primeiro, a Bíblia nos ensina que Deus é amor, 1 João 4,8, e que seu amor o move a entregar-se livre e abnegadamente aos outros para o benefício ou bem deles.
É importante entender que o amor de Deus é muito mais do que uma atitude, uma emoção ou algo que ele faz. Em vez disso, o amor é um atributo de Deus, sendo seu próprio ser ou natureza. Deus não só ama, ele é amor. Ele é a essência do que é o amor. E todo o amor verdadeiro flui dele como sua fonte última. Outras palavras que são frequentemente associadas com o amor de Deus são benevolência, misericórdia, graça e paciência. Independentemente do que podemos pensar ou mesmo ouvir, o testemunho inabalável da Bíblia é que Deus é amor. 1 de João 4,8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Êxodo 34, Salmo 103,8, Salmo 86,15, entre outros também vão dizer a respeito: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Isaías 30,18 diz: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir sombra nem variação de mudança. A Bíblia nos ensina também que Deus é santo, Isaías 6,3. A palavra comunica a ideia de ser separado, distinto ou colocado à parte. Com respeito a Deus, ela tem dois significados importantes. Primeiro, significa que Deus está acima de toda a sua criação, sendo totalmente distinto de todo ser criado. Independentemente de seu esplendor, todos os outros seres na terra e no céu são meras criaturas. Só Deus é Deus. Ele é separado, transcendente e incomparável. Em segundo lugar, a santidade de Deus significa que ele está acima ou separado da corrupção moral de sua criação e de tudo o que é profano e pecaminoso. Deus é puro. Deus não pode pecar, não pode ter prazer no pecado e não pode ter comunhão com o pecado. Isaías 6,3 diz: e clamavam uns para os outros, dizendo, isso eram os anjos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. 1 de João 5 diz: Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Abacuque 1,13: Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Tiago 1,13: Ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Salmo 5,4 diz: Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. A palavra justo nos fala da excelência moral de Deus, e Deus também é justo. De acordo com a Bíblia, Deus é um ser absolutamente justo e age sempre de uma forma que é perfeitamente consistente com quem ele é. Não há nada de errado ou incorreto na natureza de Deus ou em suas obras. Ele nunca será ou fará nada que justifique qualquer acusação de injustiça contra ele. Suas obras, decretos e juízos são absolutamente perfeitos. Salmo 11,7 diz: Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Deuteronômio 32,4 diz: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. E justo, ele é justo e reto. A justiça de Deus não apenas descreve seu caráter, mas também a relação dele com sua criação, especialmente com a humanidade. De acordo com a Bíblia, Deus revelou sua vontade a todos os povos através de sua criação, Romanos 1, 20 e 32, e também através de suas consciências, Romanos 2, 14 a 16. Ele se revelou mais claramente por meio da sua palavra, a Bíblia, Salmo 19, de 7 a 11, e julgará cada pessoa de acordo com o padrão que tem sido revelado a eles. Virá um dia em que Deus julgará a todos de acordo com os mais restritos padrões de justiça e equidade, recompensando o bem que é feito e castigando o mal. Salmo 9, 7 a 8 diz: Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Um outro texto diz: Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras,
até a que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Está em Eclesiastes 12:14, mas você pode conferir também Provérbios 5:21, 15:3 e Hebreus 4:13. Jeremias 17:10 diz: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Veja também Hebreus 9:27. Devemos sempre reconhecer que o julgamento de Deus sobre o homem não é injusto ou cruel, mas é uma consequência de seu caráter justo e uma parte necessária do seu governo. Um Deus que se recusasse a julgar a maldade não seria amoroso, bom ou justo. Uma criação onde a perversidade não fosse contida e julgada logo se autodestruiria. Você já conhece esse Deus? Uma coisa é falar de Deus, outra coisa bem diferente é encontrar sua glória na Bíblia. Quando Deus é verdadeiramente conhecido, toda a humanidade se torna como nada. O menor vislumbre de sua santidade nos humilha e ameaça nos desfazer. Mesmo em nossa condição original e imaculada, como Deus nos fez no princípio, éramos meras imagens e servos, e Ele era o Deus Todo-Poderoso. No entanto, desde então, decaímos para uma condição muito mais rebaixada por causa do nosso pecado contra Ele. Agora veremos o caráter da humanidade. Para compreender e estimar o Evangelho, devemos não apenas entender algo sobre o caráter de Deus, mas também algo sobre nosso caráter. O que a Bíblia tem a dizer sobre nós não é lisonjeiro ou agradável, mas é preciso. A humanidade está moralmente corrompida. Antes de cair no pecado, o estado original do homem era nobre, mas a presente condição do homem é desesperadora. A Bíblia nos ensina que, embora a humanidade tenha sido criada boa, todos os seres humanos sofrem de morte espiritual. Nós somos, por natureza, moralmente corruptos, inclinados para o mal e hostis para com o Deus justo. Não o amamos. Nosso prazer é ofendê-lo. Eclesiastes 7:29 diz: Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Jeremias 17:9 diz: Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Mateus 15:19 diz: Porque de coração ou do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Isaías 64:6 Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Romanos 8:7 diz: Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Os versículos bíblicos que você leu podem até ofendê-lo, mas suas acusações contra a humanidade, entretanto, são atestadas em cada página da história. Além disso, se for honesto consigo, você admitirá que a verdade presente nesses versos também é confirmada por seus pensamentos, por suas palavras e atos, que violam continuamente a santa lei de Deus dos 10 mandamentos. Culpados e condenados. A Bíblia ensina que nossa corrupção moral interna nos leva a cometer atos contra o padrão justo de um Deus santo, justo e amoroso. Todos nós, sem exceção, somos pecadores, tanto por natureza como pelos atos que cometemos. Todos nós somos culpados e inexcusáveis diante de Deus. Romanos 3:23 diz: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 1 Reis 8:46 Pois não há homem que não peque. Romanos 3:10-12 Como está escrito: Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3:19 Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. E o Salmo 133 diz: Se observares, Senhor, iniquidades, quem subsistirá? Examine a si mesmo. Você é um pecador? Esta não é uma pergunta se você comete alguns erros, nem se trata de simplesmente reconhecer que você faz algumas coisas erradas. A questão é: você reconhece que tem um coração pecador e um histórico de quebrar as leis de Deus, a começar por não conhecê-la corretamente ou não querer admitir que é pecador? Não dê desculpas, não finja que você é uma pessoa basicamente boa. Se você o fizer,
então Jesus não tem nada para você, pois ele veio para os pecadores. Os sãos não precisam de médicos. Entretanto, se você reconhecer seu pecado com tristeza, então a sabedoria de Deus soluciona o seu grande problema de uma maneira incrível. O grande dilema. É reconfortante saber que Deus é santo e justo. Seria aterrorizador se o governante onipotente do universo fosse maldoso, mas para a razão humana, no entanto, a bondade absoluta de Deus também é perturbadora. Se Deus é bom, o que ele vai fazer com aqueles de nós que não são? O que um Deus bom e justo fará com os seres humanos que são egocêntricos, inclinados ao mal e desobedientes? Se o juiz de toda a terra lida conosco baseado na justiça, ele não deveria condenar a todos nós? Estas perguntas nos levam ao maior de todos os dilemas religiosos e filosóficos. Como Deus pode ser justo, mas perdoar aqueles que deveriam ser justamente condenados? Como Deus pode ser santo, mas ao mesmo tempo se fazer amigo daqueles que são maus? Qualquer um que justifique os maus é uma abominação para o Senhor? Como então o Senhor pode justificar pecadores como nós e ainda ser justo? A resposta de Deus ao nosso dilema. Se Deus agir de acordo com sua justiça, então o pecador deve ser condenado. Se Deus perdoar o pecador, então sua justiça será comprometida. A resposta a este, que é o maior de todos os dilemas, só pode ser encontrada no Evangelho. Em sua justiça, Deus condenou a humanidade e exigiu total satisfação por nossos crimes contra ele. Em seu amor, Deus tomou sobre si a humanidade, suportou nosso pecado, sofreu a pena que merecíamos e morreu em nosso lugar. O mesmo Deus, cuja justiça exigia o pagamento por nosso pecado, fez a satisfação completa por ele, oferecendo-se em nosso lugar. Isso é o que verdadeiramente faz do Evangelho boas novas, a mais maravilhosa de todas as notícias. Jesus Cristo, nosso substituto. De acordo com a Bíblia, o amor do Pai por nós o moveu a dar o seu Filho como um sacrifício por nossos pecados, e o amor do Filho por nós o moveu a se oferecer voluntariamente por nós. João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 de João 4:8-10 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação por nossos pecados. João 15:13 diz: Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Nós o amamos, em outro lugar diz, porque ele nos amou primeiro. A cruz. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ofereceu a si mesmo como um sacrifício pelo pecado de seu povo. A maioria dos historiadores considera que a cruz foi o instrumento de tortura mais cruel que a humanidade já conheceu. Essa crueldade serve para ilustrar duas realidades importantes. Primeira, essa crueldade ilustra a grandeza de nossa hostilidade para com Deus. Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho, e o mundo odiou tanto a Deus que o submeteu à pior forma de tortura e morte. Segunda, ilustra a grandeza de nosso pecado contra Deus. Os nossos crimes contra Deus foram tão deploráveis e as penas contra nós tão severas que só poderiam ser pagas através do sofrimento indescritível e da morte do Filho de Deus. O sofrimento físico e a morte suportados por Cristo na cruz foram absolutamente necessários. Devemos entender, no entanto, que seu sofrimento envolveu mais do que apenas a crueldade de homens maus. Na cruz, Cristo sofreu o juízo de Deus. A justiça de Deus exigia satisfação por nossos pecados, e sua ira inflamou-se contra nós. Para satisfazer a justiça de Deus e apaziguar sua ira, era necessário que Cristo sofresse a condenação que merecíamos. Assim ele carregou nosso pecado, tornou-se maldição em nosso lugar, foi abandonado por Deus e sofreu a completa medida da ira de Deus contra nós. Deus que poderia frear as atitudes humanas, as perversidades humanas, não o fez.
e deixou que os seres humanos explorassem todo o seu nível de crueldade e perversidade contra o seu próprio Filho. Cristo levou nossos pecados. Na cruz, nossos pecados foram imputados a Cristo. Isso significa que Deus colocou nossos pecados na conta de Cristo, como se ele fosse o culpado, e os considerou dele. Consequentemente, Cristo foi declarado judicialmente culpado perante o trono de Deus e foi tratado como culpado. Isaías 53:6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Segundo aos Coríntios 5:21, aquele que não conheceu pecado, ele o fez por nós, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo sofreu nossa maldição. Ser amaldiçoado por Deus é tornar-se objeto de seu desagrado e condenação. Todos nós estávamos sob a maldição de Deus por causa do nosso pecado. Para nos salvar da maldição, Cristo se tornou maldição por nós e sofreu o julgamento de Deus em nosso lugar. Ele nos redimiu, o que significa que ele pagou o preço para satisfazer a justiça divina, a fim de que todos os que creem nele sejam livres. Gálatas 3:10, todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo foi abandonado por Deus em nosso lugar. Um dos resultados mais aterrorizantes do nosso pecado é a alienação de Deus, ser afastado de sua presença favorável e comunhão. Isaías 59:2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Para nos salvar desta separação eterna, Cristo carregou nossos pecados no Calvário e em nosso lugar foi abandonado por Deus. Mateus 27:46 diz: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo sofreu a ira de Deus por nós. A Bíblia nos ensina que Deus está zangado com o homem por causa de sua constante maldade, embora esta seja uma verdade impopular. O Salmo 7:11 declara: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. A ira de Deus não é uma emoção incontrolável, irracional ou egoísta, mas o resultado de sua santidade, retidão e amor por tudo o que é bom. Deus odeia o pecado e age com uma ira terrível e muitas vezes violenta contra ele. Se o homem é objeto da ira de Deus, é porque ele escolheu desafiar a soberania de Deus, violar a sua vontade e entregar-se ao mal. Uma vez que todos os homens são culpados do pecado, eles merecem a ira de Deus. Em amor, no entanto, Cristo tomou o cálice da ira de Deus que nós merecíamos. Ele o bebeu até que estivesse completamente esgotado, de maneira que a justiça de Deus contra nós foi plenamente satisfeita. Jeremias 25:15, porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar. Mateus 26, 39 e 42. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Isaías 53, 4 e 5, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo morreu em nosso lugar. Uma das maiores provas do juízo de Deus contra a nossa iniquidade é a morte física, a separação entre a alma e o corpo. Desde o tempo de Adão até o presente, todas as pessoas são confrontadas com a terrível e inegável realidade de que iremos morrer.
A Bíblia nos ensina que a morte não fazia parte da criação original ou natural. Ao invés disso, ela é um julgamento de Deus sobre as pessoas por causa de seus pecados, de suas culpas, de suas desobediências. A fim de nos salvar do poder da morte, foi necessário que Cristo morresse em nosso lugar. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Lucas 23:46, então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. 1 Pedro 3:18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Cristo não morreu como um Marte ou um mero Marte, mas como o Redentor da humanidade pecadora. Antes de dar seu último suspiro, ele declarou, está consumado. Quando ele afirmou isso, quis dizer que através de seu sofrimento e morte efetuou o completo pagamento pelos pecados daqueles que creem nele. Você crê que Cristo morreu pelos pecadores? Se você ainda não acredita, então, por que permanece resistindo à palavra do Deus que não pode mentir? Se você crê, então como essa grande verdade te afeta? Você permanece indiferente ao Senhor crucificado? Ou pior, você usa a cruz de Cristo como uma desculpa para viver uma vida perversa e imoral? Se a morte de Cristo realmente faz sentido ao seu coração, então você não será mais capaz de viver para si mesmo, mas será interiormente obrigado a viver por aquele que morreu e ressuscitou por você. Uma vez que Deus abriu os seus olhos para ver a sua sabedoria e o poder na cruz, você nunca mais será o mesmo, mas seguirá o Cristo ressuscitado. A ressurreição. A Bíblia testemunha que Cristo não somente morreu pelos pecados do seu povo, mas também que ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. A ressurreição de Jesus Cristo é fundamental para o cristianismo. Se Cristo não ressuscitou, então o Evangelho é um mito e nossa fé inútil. Mas como a ressurreição de Cristo é um fato histórico, ela valida tudo o que ele afirmou ser e fazer a nosso favor. A ressurreição é a prova de que Jesus é o Filho de Deus. Em João 2:18-19, os líderes dos judeus pediram a Jesus um sinal que mostrasse que ele tinha autoridade para purificar o templo de Deus. Em resposta, Jesus respondeu, destruí este templo, ou este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Em Romanos 1:4, o apóstolo Paulo escreveu que Jesus foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Isso não significa que Jesus se tornou o Filho na ressurreição, mas que a ressurreição foi a comprovação do Pai de que Jesus era o eterno Filho de Deus. A ressurreição é a prova de que Deus aceitou a morte de Cristo como um completo pagamento por nossos pecados. Romanos 4:25 diz que Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O significado do texto é que Deus ressuscitou Jesus Cristo porque a morte dele satisfez a justiça divina e assegurou o perdão e o direito de permanecer diante de Deus, ou justificação. A ressurreição é a prova da futura ressurreição do crente. Em João 11:25, Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa promessa teria se provado nula e vazia se Cristo tivesse permanecido no túmulo. A sua autoridade sobre a morte foi demonstrada em sua própria ressurreição. Isso prova que ele tem o poder de levar à vida todos os que creem nele. Em 1 Coríntios 6,14, o apóstolo Paulo escreveu, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. A ressurreição é a prova de que o mundo tem um Senhor e um juiz. A Bíblia nos ensina que Cristo não só ressuscitou para a vida, mas que Deus o exaltou para ser Senhor e juiz sobre toda a criação. No primeiro sermão pregado após a ressurreição, o apóstolo Pedro declarou aos judeus, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O apóstolo Paulo também declarou esta verdade em Filipenses 2:9-10, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Atos 17:30 e 31 diz, ora,
Não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que designou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. A boa notícia da ressurreição nos mostra que o cristianismo não é apenas uma lista de regras ou uma filosofia de vida, não é apenas algo para se debater ou sobre o que se posicionar. No coração do cristianismo está a pessoa viva de Jesus Cristo. O Senhor Jesus fala hoje através de sua palavra, a Bíblia, e salva poderosamente os pecadores. Você o conhece? Ele já o salvou pela gloriosa consumação da sua morte e ressurreição? A consumação de Cristo. Um pouco antes de sua morte, Cristo declarou: está consumado. Essa breve afirmação foi a declaração de vitória de Cristo. Por sua morte, ele realizou tudo o que era necessário para a salvação da humanidade. As exigências da justiça de Deus contra nós foram satisfeitas e sua ira foi apaziguada. Deus é justo e justificador das pessoas ímpias. Na cruz de Cristo, encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Agora, o perdão e a justificação estão disponíveis a todos através da fé na pessoa e obra de Cristo, Romanos 5:1 e 8:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. João 14:6 respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. 1 Timóteo 2:5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nossa resposta. Tendo considerado a obra de Deus em favor da humanidade pecadora, precisamos agora perguntar como devemos responder para nos beneficiarmos de tão grande salvação, ou o que necessitamos fazer para sermos salvos. A Bíblia exige duas coisas de todos os homens. Primeiro, que eles se arrependam dos seus pecados, e segundo, que confiem na pessoa e obra de Cristo Jesus. Marcos 1:15. Jesus Cristo disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Atos 20:21, o apóstolo Paulo estava testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Arrependimento. O arrependimento é um dom de Deus, Atos 11:18, e uma obra do Espírito Santo no coração do pecador, que resulta em uma mudança de mente. 1 Tessalonicenses 1:5 e 9. Como disse Spurgeon, o arrependimento para a vida é uma flor muito rara para nascer no jardim do orgulho humano. Isso pode parecer superficial até que entendamos que o termo coração se refere ao centro de controle do nosso intelecto, vontade e emoções. Por essa razão, uma mudança de mente sempre será comprovada como genuína através de mudanças reais em nossas atitudes e conduta. Um exemplo maravilhoso de arrependimento é encontrado na vida de Saulo de Tarso, mais tarde conhecido como Apóstolo Paulo. Em sua ignorância e incredulidade, ele pensava que Jesus de Nazaré não era mais do que um impostor, blasfemador, e que todos os que o seguiam eram inimigos de Deus e dignos de morte. Atos 2:9 e 2, 1 Timóteo 1:13. No entanto, em seu caminho para Damasco, Saulo foi controlado pelo Cristo ressurreto, Atos 9, 3 a 8, e descobriu que havia se enganado a respeito dele. Ele pensava que Jesus era um blasfemador, até descobrir que ele era o Filho de Deus, o Messias prometido e o Salvador do mundo. Ele pensava que a justiça era conquistada através da obediência da lei, até descobrir que não havia nada de bom nele, Romanos 7:18, e que a salvação foi um dom de Deus, Efésios 2:8 e 9. Ele pensava que os discípulos de Jesus eram os inimigos de Israel e indignos de viver, Atos 8:1, até descobrir que ele estava perseguindo o verdadeiro Israel, Gálatas 6:16, e matando os filhos e filhas do Deus vivo, Romanos 8:14 e 15. Por meio de um encontro com Cristo Jesus, Saulo de Tarso, o orgulhoso, autoconfiante e hipócrita fariseu, percebeu estar completamente errado.
Ele se arrependeu imediatamente e imediatamente começou a proclamar Jesus nas sinagogas, dizendo: Este é o Filho de Deus, Atos 9, 18 a 22. A notícia se espalhou por todas as igrejas da Judéia de que aquele que antes nos perseguia agora prega a fé que outrora procurava destruir. Gálatas 1, 22 e 23. A mudança de mentalidade de Paulo levou-o a uma transformação em todas as demais coisas. Mudanças em nosso pensamento. O arrependimento envolve uma mudança de mentalidade que leva a um reconhecimento de que o que Deus diz é verdade e que nós sempre estivemos errados. Salmo 51, 3 e 4. Pois eu conheço as minhas iniquidades e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Daniel 9, 4 a 5. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Mudanças em nossas emoções, um reconhecimento genuíno da nossa culpa e pecaminosidade também levará à verdadeira contrição, vergonha e até ódio pelo que nós nos tornamos e fazemos ou fizemos. Começamos a desprezar com um profundo senso de vergonha e remorso o pecado que um dia amamos. Ezequiel 20, 43. Ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Romanos 7, 15 e 24. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? 2 Coríntios 7, 9. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Mudanças em nossas mentes. Argumentar que estamos pensando de forma diferente e expressar emoções contra o pecado não são em si mesmas provas definitivas de arrependimento. O verdadeiro arrependimento também será acompanhado por uma mudança de vontade que produz ações corretas, especialmente um afastamento do pecado e uma volta para Deus em obediência. Mateus 3,18. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Atos 26, 20. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Pois ele mesmo, ou eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Autoexame. Você se arrependeu? Aprendemos que devemos nos arrepender para sermos salvos. Agora falta dar uma resposta pessoal à pergunta: você se arrependeu? Está se arrependendo? As perguntas abaixo o ajudarão a determinar se o arrependimento genuíno é uma realidade em sua vida. Primeiro, você agora pensa de maneira diferente sobre Deus? Você percebe que é Deus e não você quem deveria estar no centro de todas as coisas? Você lamenta sua negligência para com Deus? Você está começando a reconhecer o valor dele? Você deseja buscá-lo e conhecê-lo? Segundo, você agora pensa de maneira diferente sobre o pecado? Você vê que o pecado é vil e uma terrível ofensa a Deus? Você sente arrependimento e vergonha por seu pecado? Você anseia estar livre de ambos, tanto da condenação quanto da escravidão do pecado? Você está determinado a confessar o seu pecado e recorrer a Deus por misericórdia? Terceiro, você agora pensa de maneira diferente sobre o caminho da salvação? Você concorda plenamente que não pode ir a Deus através dos seus pretensos méritos, mas somente através da pessoa e da obra de Cristo? Você reconhece que suas melhores ações são como trapos imundos diante de Deus?
Por fim, você tem rejeitado toda a confiança em sua própria justiça? Se você é capaz de responder afirmativamente a essas questões, e se elas são realidades crescentes em sua vida, é uma indicação de que Deus tem e está agindo em seu coração, iluminando sua mente para que você veja a verdade e lhe concedendo o arrependimento para a salvação. Se você não puder responder afirmativamente a essas questões, mas deseja a salvação, então continue a buscar a Deus em sua palavra e em oração. Reflita nos versículos bíblicos que estudamos e examine a sua vida à luz deles. Continue a clamar a Deus e procurá-lo em sua palavra até que ele tenha feito uma mudança em seu coração. Fé. Com o arrependimento para a vida vem a fé salvadora. A fé é mais do que uma crença na existência de Deus. Ela também envolve uma confiança, certeza e dependência em seu caráter, bem como na veracidade de sua palavra. A Bíblia declara: crês tu que Deus é um só? Faze bem. Até os demônios creem e tremem. Tiago 2,19. As pessoas com fé genuína não apenas creem que existe um Deus, mas elas concordam com o que ele diz e confiam nele. Satanás não conseguia ter prazer no verdadeiro Jesus. Não conseguia se deleitar em Deus. Era uma crença morta. Fé definida. A Bíblia define a fé como a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, Hebreus 11:1. Isso nos leva a uma questão muito importante. Como uma pessoa sensata pode estar segura do que espera ou ter a convicção de que o que nunca viu realmente existe? A resposta a essa pergunta se encontra no caráter de Deus, na confiabilidade da Bíblia e no ministério do Espírito Santo. Nós podemos ter a segurança do perdão dos pecados, da reconciliação com Deus e a esperança da vida eterna porque Deus prometeu essas coisas na Bíblia e o Espírito Santo de Deus testifica em nossos corações que elas são verdadeiras. João 3:16 e 13, Romanos 8:14 a 16, Gálatas 4:6 e 1 João 2:20 e 27. Fé em foco. A fé salvadora consiste especialmente na confiança de que Cristo é o nosso Salvador, nossa única justiça para com Deus. Uma das maiores evidências de arrependimento genuíno é que não estamos apenas nos afastando do pecado, mas também estamos deixando de confiar em nossa própria virtude, méritos ou obras para obter uma posição justa diante de Deus. Percebemos que todas as nossas supostas boas ações e virtudes pessoais são como trapos imundos, Isaías 64:6. E nós firmemente as rejeitamos como um meio possível de obter a salvação. Sabemos que se quisermos nos reconciliar com Deus, não será por resultado das nossas obras para com Ele, mas como resultado de seu grande trabalho por nós através de Jesus Cristo. Concordamos sem reservas com os seguintes versículos bíblicos, Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Romanos 4:4 e 5. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Efésios 2:8 a 10, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Fé ilustrada. Por meio da vida de Abraão, a Bíblia nos fornece uma maravilhosa ilustração da fé genuína. Quando Abraão e sua esposa Sara estavam muito além da idade de terem filhos, Deus lhes prometeu um filho. Em resposta a essa promessa, a Bíblia declara que Abraão estava plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado com justiça, Romanos 4:3. Com relação ao Evangelho, a fé genuína envolve crer e confiar no que Deus revelou sobre si mesmo, sobre nós e sobre a sua obra de salvação através da vida, morte e ressurreição de seu único Filho Jesus. Crer é estar plenamente seguro de que o que Deus prometeu através de Jesus Cristo, Ele está realmente disposto e é capaz de realizar. Os seguintes versículos bíblicos são um bom exemplo do que Deus prometeu. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 5,24,
em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e que naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Autoexame. Você crê? Devemos crer em Jesus Cristo para sermos salvos. A pergunta que ainda resta a ser respondida é pessoal. Você acredita nisso? Você crê, confia e depende da pessoa e da obra de Jesus Cristo? As perguntas abaixo ajudarão a determinar se a fé genuína é uma realidade em sua vida. Primeiro, você está convencido de que a salvação não se encontra em nenhum outro nome exceto no de Jesus Cristo? Você está convencido de que são falsas as reivindicações de todos os outros profetas e salvadores, entre aspas? Você confia seu eterno bem-estar ao poder e à fidelidade somente de uma pessoa, Jesus de Nazaré? Segundo, você está convencido de que a salvação não é o resultado de sua própria virtude ou mérito? Você está convencido de que até mesmo seus mais justos atos são como trapos de imundícia diante de Deus? Você está convencido de que a salvação pelas obras é totalmente ineficaz? Terceiro, você deposita toda a sua confiança no Filho de Deus para salvá-lo dos seus pecados? Você está dependendo dele para ensiná-lo a verdade da Bíblia, para perdoar seus pecados pelo seu sangue e para mudar seu coração através do Espírito dele? Se você é capaz de responder afirmativamente essas perguntas, é uma indicação de que Deus tem e está trabalhando em seu coração, iluminando a sua mente para que você entenda a verdade e possa crer para a salvação. Se você não puder responder afirmativamente essas perguntas, mas deseja a salvação, então continue buscando a Deus em sua palavra, a Bíblia, e através da oração, reconsidere as promessas que temos estudado e examine sua vida à luz delas. Continue a clamar a Deus para que Ele supere a sua descrença e o salve. A Bíblia promete, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Romanos 10, 13. Continue a buscá-lo em sua palavra, até que o Espírito de Deus te dê a garantia de que você é um filho de Deus. Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Galatas 4,6, e porque vós, seus filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba, ou seja, Pai. A segurança da salvação. Jesus advertiu que nem todos os que afirmam ser cristãos ou mesmo o confessam como o Senhor entrarão no reino dos céus. No dia do juízo, muitos ficarão horrorizados ao saber que foram enganados e que Cristo nunca os conheceu. Esse fato inquietante nos leva a uma questão muito importante. Como podemos saber que realmente cremos e que temos a vida eterna? Os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo são conhecidos por seus frutos. Em outras palavras, existem evidências observáveis da fé. A salvação não é resultado de obras, mas as obras são evidência de salvação. Tiago escreve: mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. A fé sem obras é morta. Tiago 2:18 e 26. A salvação é uma obra sobrenatural de recriação de Deus através do Espírito Santo no coração humano. Por essa razão, escreve o apóstolo Paulo: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5:17. Se realmente cremos em Cristo, então realmente somos novas criaturas com nossos novos desejos que nos levam a querer conhecer a Deus e agradá-lo. Por causa disso, começaremos a viver uma vida que reflete cada vez mais a obra divina de salvação em nós. Isso não significa que a salvação é pela fé e pelas obras, ou que nos manteremos salvos pelo que fizermos. Isso significa simplesmente que o novo nascimento, João 3, 3 e 5, e a obra contínua de Deus em nossas vidas, Efésios 2:10, Filipenses 1:6 e 2:13 e 14, garantirá que refletiremos as evidências de sermos filhos de Deus. Como cristãos, teremos grandes lutas contra o pecado e podemos até cair em pecados graves por algum tempo. Porém, se nascemos de novo, não poderemos permanecer em tal condição, mas nos arrependeremos e continuaremos a crescer em conformidade com Cristo. Isso é garantido porque o Deus que começou uma boa obra em nós a completará. Filipenses 1:6. Evidência de conversão. A Bíblia nos ensina que os cristãos devem examinar ou testar a si mesmos para ver se eles estão na fé, 2 Coríntios 13:5.
Porém, para que tal exame seja correto, é preciso ter um padrão verdadeiro. Não é prudente julgar a nós mesmos de acordo com nossas próprias opiniões ou com as dos outros. A palavra de Deus é o único padrão adequado para julgar a genuinidade de nossa fé, para que possamos crescer na certeza da nossa salvação. Há um livro na Bíblia escrito especificamente para esse propósito, 1 de João. João escreveu: "Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus." 1 de João 5,13. Primeiramente, João expõe várias características que serão encontradas em alguma medida na vida de todo verdadeiro cristão. À medida em que essas características se tornam evidentes em nossas próprias vidas, podemos ter a certeza de que realmente conhecemos a Cristo e estamos sendo transformados por seu poder. Essas marcas de conversão genuína estão listadas a seguir. Faremos bem em orar cuidadosamente ao nos examinarmos à luz delas. Primeiro, os cristãos caminham na luz. O caráter e a conduta dos cristãos estão sendo progressiva e gradualmente moldados de acordo com a vontade de Deus, tal como ele nos revelou na Bíblia. Segundo, os cristãos são sensíveis ao pecado que está em suas vidas e o confessam. Os cristãos não são imunes ao pecado, mas eles o desprezam e lutam contra ele. As suas vidas são marcadas pelo arrependimento, pela confissão e pela gradual vitória. Terceiro, os cristãos guardam ou praticam os mandamentos de Deus. Os cristãos praticam a justiça e não se entregam ao pecado como um estilo de vida. A vida dos cristãos é marcada pela conformidade com a vontade de Deus, bem como com a confissão e arrependimento dos desvios do padrão divino. Isso não significa que os cristãos são capazes de obedecer perfeitamente a todos os mandamentos de Deus. Significa que o modo de vida deles refletirá um novo e crescente apreço pelos mandamentos de Deus e uma crescente conformidade ou obediência a eles. É uma vida de gratidão pelo que Jesus fez por eles. Quarto, os cristãos procuram andar como Jesus andou. A grande ambição dos verdadeiros discípulos é de serem como seu mestre. Eles desejam imitar Cristo em tudo. Consequentemente, os cristãos também têm um crescente desinteresse em imitar este mundo caído ou em ganhar sua aprovação. Quinto, os cristãos amam outros cristãos, desejam a sua comunhão e servi-los em atividades práticas. Essa é uma das maiores evidências de salvação. Sexto, os cristãos crescem em seu desdém e rejeição do mundo. O mundo se refere às ideias, atitudes e ações desta atual era decaída que contradizem e se opõem à natureza e vontade de Deus. Sétimo, os cristãos perseveram nos ensinamentos e práticas da fé que de uma vez por todas foi transmitida à igreja através de Cristo e seus apóstolos. Os cristãos são ensinados por Deus e não são desviados por todo o vento de falsa doutrina. Oitavo, os cristãos se purificam. Eles procuram crescer em santidade, que é a pureza moral. Isso envolve não apenas uma separação do mal, mas também uma aproximação de Deus e um apegar-se ao que é bom, segundo Deus. Nono, os cristãos creem e confessam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e Salvador do mundo, o único Salvador. A grande e única esperança de salvação dos cristãos está na pessoa e obra de Cristo. Eles creem no testemunho da vida eterna que Deus lhe dá através do seu Filho Jesus Cristo. Décimo, os cristãos estão sujeitos à disciplina amorosa e paternal de Deus. Deus não permitirá que seus filhos continuem em imaturidade e desobediência, mas irá discipliná-los a fim de que compartilhem da sua santidade e manifestem o fruto da justiça. Essa é uma das grandes marcas ou características da verdadeira conversão. Os benefícios da salvação. Embora não possamos expor e descrever adequadamente todos os benefícios da salvação em um livreto, é útil para nós revermos alguns deles. Em primeiro lugar, o cristão é regenerado. A Bíblia nos ensina que todas as pessoas nascem espiritualmente mortas e não estão dispostas a responder a Deus em amor e obediência. No entanto, aqueles que creem em Cristo foram regenerados ou se tornaram espiritualmente vivos.
para que caminhem em novidade de vida. O crente é uma nova criatura com um coração novo que se deleita em Deus e deseja agradar a Ele. Isso é o verdadeiro significado da frase nascer de novo. Não mudamos apenas nossa mente, Deus mudou nossa própria natureza. Em segundo lugar, o cristão é justificado diante de Deus. Isso significa que não somente somos perdoados de todos os nossos pecados passados, presentes e futuros, mas também que a vida perfeitamente justa de Cristo é imputada a nós ou creditada em nossa conta. Embora ainda iremos lutar contra pecados e fracassos frequentes neste tempo presente, Deus declarou legalmente que estamos quites para com Ele e Ele nos trata dessa maneira. Em terceiro lugar, o cristão foi adotado. Deus é o Criador soberano e juiz de toda a humanidade. Para nós que cremos, no entanto, Ele também é o nosso Pai. Por meio da fé em Cristo, somos adotados na família de Deus e nos beneficiamos de todos os privilégios da filiação. Só somos filhos por causa de Jesus. Embora possa parecer maravilhoso demais para ser verdade, Deus nos ama como ama o seu próprio Filho e nos dá seu Espírito como garantia da nossa futura herança. Em quarto lugar, o cristão é habitado pelo Espírito de Deus. Nós não andamos por esse mundo sozinhos, pois Cristo enviou o Espírito Santo para habitar em nós. O Espírito de Cristo testifica, ensina, conduz, ajuda, condena e serve como garantia para que o crente receba a plenitude de Deus que o aguarda no céu. Por meio da pessoa do Espírito Santo, Jesus Cristo continua a ser o nosso Emanuel, o que significa Deus conosco. Em quinto lugar, o cristão recebeu a vida eterna. É importante compreender que a vida eterna começa para nós quando cremos em Jesus Cristo. A vida eterna é mais do que uma ilimitada quantidade de vida, vida sem fim. É também uma qualidade ilimitada de vida, vida em comunhão com Deus. Jesus disse: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Em sexto lugar, o cristão é a nova criação de Deus. Uma das maiores evidências de que Deus nos justificou é que Ele continua a nos santificar, ou seja, Ele opera em nossas vidas para nos tornar santos. A Bíblia nos ensina que Deus está dirigindo todas as coisas em nossas vidas, até mesmo sua disciplina, de modo que seremos conformados com a imagem de Cristo e faremos as boas obras que Ele preparou de antemão para nós. Que privilégio saber que Deus será incansável na obra de nossa transformação. O apóstolo Paulo escreveu que ele estava plenamente certo de que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Finalmente, o cristão será glorificado. A nossa grande e segura esperança é que, porque Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados dos mortos e glorificados quando Cristo voltar. Os nossos corpos mortais serão transformados conforme o corpo glorioso de Cristo e não estarão mais sujeitos ao pecado, à morte ou à corrupção. Estaremos para sempre com o Senhor em um novo céu e uma nova terra, na qual somente a justiça habitará. Então, como devemos viver? A Bíblia nos chama a viver de uma maneira digna de nosso chamado, para crescermos em conformidade à imagem de Cristo e para caminharmos nas boas obras que Deus nos preparou para realizarmos. Em resposta às misericórdias de Deus, devemos apresentar nossas vidas a Deus como sacrifícios vivos, santos e agradáveis para Ele. As seguintes diretrizes e práticas são extraídas da Bíblia a fim de nos ajudar nessa jornada magnífica. Estudo da Bíblia. Devemos crescer em nosso conhecimento de Deus, em nosso conhecimento de tudo o que Ele fez por nós em Cristo e em nosso conhecimento de Sua vontade para nossas vidas. Conhecer a Deus significa conhecer a si mesmo. Só há uma forma de se conhecer a si mesmo, quando conhecemos o verdadeiro Deus. Devemos ser, então, fortalecidos em nossa fé, encorajados em nossa obediência e conformados à imagem de Deus. Isso somente pode ser realizado através da leitura, estudo, memorização e obediência à palavra. A Bíblia é inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e treinar na justiça. Por esse motivo, devemos ser diligentes para conhecer suas verdades e aplicá-las em nossas vidas. Jesus disse: "Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Dedicação à oração. Deus fala conosco através da Bíblia e nós falamos com Deus através da oração. Nada podemos fazer por nós mesmos.
mas podemos nos tornar frutíferos ao depender do poder de Cristo e ao tornar nossas necessidades conhecidas a Ele em oração. A Bíblia é abundante em ensinamentos sobre a necessidade da oração, os benefícios da oração e as promessas de bênção a todos os que oram. Por essas e outras razões, devemos nos dedicar à oração e nunca esmorecer. Oração é ter comunhão e conversar com Deus. Ela inclui a adoração, o louvor, o agradecimento e a petição para que a vontade de Deus seja cumprida em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas igrejas e no mundo. É óbvio que eu tenho que conhecer todas essas coisas no padrão de Deus, senão eu não farei a sua vontade. Orar é pedir que Deus atenda às nossas necessidades de acordo com a sua sabedoria, bem como confessar o pecado e pedir força espiritual para vencê-lo. Uma das melhores maneiras de aprender a orar é estudar as orações na Bíblia. Uma das formas mais úteis é a oração modelo encontrada em Mateus 6, 9 a 13. Identificação pública com Cristo através do batismo. Somos salvos somente pela fé. Mas Cristo ordena que aqueles que creem identifiquem-se publicamente com Ele e seu povo através do batismo. Membresia de uma igreja bíblica. É a vontade de Deus que todos os verdadeiros crentes se unam a uma comunidade de crentes que pensam da mesma maneira. Algumas características de uma igreja bíblica são as seguintes. Primeiro, um compromisso com a inerrância e a suficiência da Bíblia. Nada, nem ninguém, nem a igreja, nem o líder, nem a tradição, nem a interpretação humana estão acima da Bíblia. Segundo, uma apreciação da verdade bíblica e uma paixão por pregá-la e ensiná-la. Terceiro, uma fidelidade ao cristianismo ortodoxo e trinitário, tal como é encontrado nas confissões de fé clássicas procedentes da Reforma Protestante. Quarto, uma visão elevada de Deus e um reconhecimento da pecaminosidade e da necessidade de salvação do homem. Quinto, a convicção de que Cristo e seu Evangelho são centrais e preeminentes na fé cristã. Sexto, a compreensão bíblica da conversão que leva ao arrependimento, fé e santidade. Sétimo, uma dedicação ao culto bíblico no temor a Deus, em contraste ao entretenimento ou ao emocionalismo. Oitavo, liderança constituída de homens santos, humildes e capazes de ensinar, que dão suas vidas pelos crentes, sob seu cuidado e exercem disciplina pastoral sobre eles. Oitavo, um compromisso com o aconselhamento bíblico e a disciplina da igreja. Nono, uma busca genuína por semelhança com Cristo, santidade e amor com o reconhecimento de suas próprias deficiências e uma recusa em se exaltar sobre outras igrejas sãs e fiéis. Nono, um verdadeiro e exemplar compromisso com o evangelismo e as missões. Décimo, uma dependência de Deus manifestada em reuniões fervorosas e regulares de oração. Crescimento em santificação. A Bíblia nos ensina que a santificação, nosso crescimento pessoal em santidade ou semelhança com Cristo, é a vontade de Deus. Para que isso se torne uma realidade em nossas vidas, devemos buscar a Deus através da leitura da palavra, oração, comunhão com crentes piedosos e a abstenção das coisas pecaminosas deste mundo, para que não nos contaminarmos com elas. Servir na igreja local. A Bíblia nos ensina que todo crente é parte de um sacerdócio real. Cada um de nós recebeu dons espirituais ou habilidades que devem ser usados para a edificação da igreja local. Não devemos meramente nos unir a uma igreja bíblica, mas devemos servir na igreja local de acordo com as nossas habilidades. O ministério na igreja não é limitado aos pastores ou presbíteros. Os pastores devem treinar todos os membros da igreja para a obra do ministério. Servir no Evangelho e nas missões. É a vontade de Deus que o Evangelho de Cristo Jesus seja pregado a todas as nações e a cada pessoa debaixo do céu. Essa ordem de Cristo foi chamada de Grande Comissão, e cada cristão está comprometido com essa tarefa de acordo com os seus dons. Isso também inclui cuidar dos cristãos que são perseguidos por causa da fé, ajudar aqueles que sofrem necessidades e fazer obras de caridade para aqueles que não creem. Nossa esperança e oração por você. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor.
Jesus Cristo.